quente em Brasília, isso é redundante de falar, né? Só que a coisa está pegando dentro do próprio governo, o atrito interno e também com o Congresso Nacional. Hoje, o presidente Lula tinha marcado uma reunião com as ministras do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas, né? A Marina Silva e a Sônia Guajajara, que começaram a reclamar de um esvaziamento das funções dessas pastas, porque é uma medida provisória que foi aprovada pelo Congresso, numa comissão mista do Congresso, fez uma reformulação dos ministérios do governo Lula. Não acaba com nenhum, seguem como 37, mas houve algumas mudanças bem significativas. Por exemplo, o meio ambiente, que perdeu o cadastro ambiental rural, que, gente, é super importante. É o cadastro para o registro de áreas que são produtivas. E ele é bastante importante para evitar grilagem, para monitorar desmatamento, e foi para o Ministério da Gestão e de Inovação também. Povos indígenas, que perdeu a demarcação de terras, que agora passou para o Ministério da Justiça. Desenvolvimento agrário, que perdeu a Companhia Nacional de Abastecimento, que foi agora para a Agricultura. Então, isso gerou um movimento de insatisfação, principalmente entre essas duas ministras, dentro do governo Lula. E há aí uma avaliação de como lidar com isso sem criar um atrito com o Congresso, o que não é nada interessante para o governo Lula nesse momento, que está ainda com um Senado para votar a medida que cria aí o novo marco fiscal da economia, tem reforma tributária. Estamos no primeiro ano de governo, né? Criar atrito com o Congresso não, mas o Congresso mostrou força com essa medida e agora o governo Lula está tendo que lidar com isso. Hoje teve uma reunião, né, para que esse assunto fosse discutido. E a gente vai ouvir um trecho aqui dessa entrevista coletiva que aconteceu depois dessa reunião, agora há pouco. A entrevista coletiva acabou, tem uns 5, 6 minutos. Falaram com os jornalistas o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, que vai ser o primeiro que você vai ouvir. Na sequência, o ministro Alexandre Padilha, que é o das Relações Institucionais, é o cara do calma, que conversa com todos os grupos, e o Paulo Pimenta, da Comunicação, que estava ao lado dos dois também aqui. Vamos ouvir um trecho. Não só a entidade, a instituição humana, mas a definição de políticas. Qual é o conceito que nós entendemos ser mais adequado e que, na verdade, é praticado anteriormente pelo governo federal e é praticado por quase a totalidade dos estados. É o conceito de divisão de tarefas. Quem define regras, procedimentos e política de uso dos recursos hídricos, que tem o uso múltiplo para diversas funções, é a área ambiental. Aqueles que implementam e materializam esse uso hídrico é cada pasta. Então, se a água é para abastecimento humano, é Ministério das Cidades ou Ministério da Integração. Se a água é para irrigação, é o MDA ou o MAPA. Então, o uso da água e a infraestrutura que possibilitará o uso do recurso hídrico é de cada pasta. Mas a definição dos critérios que garantem o equilíbrio ambiental e o regramento que a lei e a Constituição estabelecem sobre as prioridades de uso da água, esses, ao nosso entender, tem que ficar no Ministério do Meio Ambiente e nós trabalharemos nas outras instâncias. Esse é só para citar um exemplo, para não haver um detalhamento, como, em nossa opinião, outros pontos nós vamos trabalhar, portanto, para que o conceito original ele seja preservado. E eu passo aqui. Olha, o cadastro, o nome já diz, Cadastro Ambiental Rural. E eu quero só expressar que nós estamos falando do cadastro. E quem faz o cadastro, inclusive nós fizemos essa interlocução até com o relator, há um entendimento equivocado de que a alocação do cadastro modificaria o acesso a esse cadastro. Primeiro que o cadastro não é feito a nível de ministério, nem do governo federal. O cadastro, primeiro, é uma autodeclaração dos proprietários rurais. Todo ele é feito por autodeclaração. E é feito a nível municipal e estadual. A nível federal não é elaborado o cadastro, não é preenchido o cadastro e, assim como a declaração do imposto de renda de cada um de nós,
A Receita não pode alterar a nossa declaração, a sua, a minha, a de nenhum cidadão brasileiro. O Ministério, seja ele qual for, não pode alterar ou mexer na declaração que as pessoas dão sobre sua propriedade. E, portanto, nós estamos falando quem vai ser o gestor do banco de dados, que é público, que pode e deve ser acessado por universidades, estados, municípios, pela imprensa, assim como o banco de dados do IBGE, do Censo, é público. Ele fica em um lugar porque alguém tem que contratar os computadores que vão ser mantidos, tem que pagar a energia que vai ser mantido o cadastro. Mas o preenchimento do cadastro não é feito e não pode ser alterado por qualquer ministério. Então, é uma disputa inócua. Ministro, que ele continue na gestão, que ele volte... Então, que ele continue originalmente onde foi proposto, no caso, no Ministério do Meio Ambiente, que o nome já diz, é cadastro ambiental. Rural. Demarcação de terra também volta para povos indígenas. Deixa eu saber, ministro, se fica da mesma estrutura que saiu na lista provisória. Que nós, como eu disse, nós vamos trabalhar no Congresso para que a essência das políticas públicas permaneça conforme a origem. Todo o trâmite, desde a origem da demarcação de terras indígenas, mesmo no relatório que foi votado, permanece no Ministério dos Povos Indígenas. O que foi modificado pelo relator é a última fase do processo, que é a homologação. E mesmo isso nós vamos conversar nas outras instâncias. Tá aí, então. Tem uma parte grande ainda dessa entrevista coletiva mais adiante, mas eu creio que o mais importante já deu aqui para o nosso ouvinte escutar, né? Esse é o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que agora há pouco conversou com jornalistas depois de uma reunião que envolveu vários ministros, entre eles o Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, e o Paulo Pimenta, da Comunicação. O recado está dado. O governo vai tentar reverter, portanto, essa decisão, essa aprovação, né, dessa medida provisória que altera a estrutura de ministérios. Diz que os planos do governo não serão prejudicados por essa MP. Vamos lá para Brasília. Quem está aqui com a gente é o Rafael Procópio, que tem mais informações a respeito desse atrito aí, né, Rafael? Boa tarde para você. É isso, boa tarde a todos que nos acompanham nessa sexta-feira. Estava aqui acompanhando, inclusive, essa fala aí de parte da cúpula do governo. Ouvimos agora o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Vou trazer agora umas falas do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Quem esteve presente também foi um dos dois líderes do governo, Zeca Guimarães e também Randolfo Rodrigues, além, é claro, de Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação aqui da Presidência. Essa reunião aí, ela foi convocada para essa sexta-feira justamente para tentar resolver alguns atritos, especificamente com o Ministério do Meio Ambiente, que é comandado por Marina Silva, e dos povos indígenas, comandado esse por Sônia Guajajara, justamente porque a gente tem visto aí nessa semana algumas pautas correndo no Congresso Nacional que vão diretamente contra as políticas destes dois ministérios. Tivemos também a questão do marco temporal, tivemos a questão aí do parecer da MP, da reestruturação ministerial, e a gente ouviu inclusive o ministro Rui Costa falando sobre a questão da Agência Nacional de Águas, que ficava aí, que ainda fica, na verdade, especificamente no Ministério do Meio Ambiente, mas segundo o próprio, como a gente pôde acompanhar, dependendo do uso dessa água, ela pode mudar de ministério. É claro que sem não parecer, isso ainda vai correr no Congresso Nacional, mas só esse primeiro texto, essa primeira parte já foi o suficiente para dar bastante dor de cabeça e, podemos dizer também, indignação aos ministérios do meio ambiente e também dos povos indígenas. Como eu disse, o ministro, os únicos que falaram nessa coletiva, depois de mais de 3 horas de reunião com vários ministros, incluindo Marina Silva e Sônia Guajajara, foi o ministro Alexandre Padilha, e um dos principais pontos dele, que eu acho que é importante a gente trazer, ele disse que tem a convicção que nessa reunião ficou claro para todos os ministros, incluindo Marina Silva e Sônia Guajajara, que o governo está compromissado com o meio ambiente e a questão indígena, que não foram apenas questões de promessas de campanha, que sim são plataformas de governo e que, principalmente, todos os ministros saíram com essa ideia de que o presidente da República tem essas duas pautas como principais das plataformas de governo. O ministro também disse que mudanças recentes não mudam essa sensibilidade e as intenções do governo. A agenda de sustentabilidade em todos esses pontos é de suma importância e todos os ministros, segundo o ministro Alexandre Padilha, que estiveram presentes nessa reunião, saíram convictos dessa
realidade. E disse que vão continuar dialogando com o Congresso Nacional justamente para resolver essas duas pautas que eu trouxe agora há pouco, a questão da reestruturação ministerial e também do marco temporal, para que não acabe com nenhum ministério e não tirar a possibilidade do governo continuar com a agenda política. Na verdade, que essas pautas aí, que essas mudanças, principalmente a questão interministerial, que é a questão, na verdade, da reforma ministerial, não vai acabar com as forças de cada um dos ministérios, especificamente falando do meio ambiente, mais uma vez, e do Ministério dos Povos Indígenas, e que vão continuar conversando com o Congresso Nacional para achar um ponto em comum para continuar com essas políticas do governo federal. O ministro também bateu nesse ponto de que não vão judicializar contra um Congresso Nacional. Que essa questão que a política tem que ser conversada, uma coisa que o próprio presidente Lula falou ontem no evento do Dia da Indústria, que não vão judicializar contra o Congresso Nacional e que sim vão conversar para que nenhuma dessas partes aí saia desagradada de todas as questões, principalmente Marina Silva e Sônia Guajajara. Como eu disse, elas estiveram nessa reunião interministerial, mas não falaram aqui com a imprensa, e a gente segue aqui no Palácio do Planalto acompanhando essa repercussão. E talvez tenha havido até um pedido para que parassem de falar. A Marina Silva falou bastante sobre isso nos últimos dias, inclusive surgiu uma expectativa, né, Rafael, de que ela pedisse para deixar o governo, mas pelo contrário, ela disse que fica, né? E teve muita gente que ficou frustrada com isso. Exatamente. Essa questão da Marina Silva, inclusive no Congresso Nacional, que a gente cobre com certa frequência, isso era discutido também nos bastidores, em algumas aulas, alguns parlamentares falavam sobre essa questão do descontentamento de Marina Silva, que essa situação já teria acontecido em outros governos, principalmente outro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, mas essa questão acabou não se confirmando. Segundo o ministro Alexandre Padilha, como eu trouxe agora há pouco, os ministros saíram dessa reunião com convicção de que a pauta indígena e a pauta ambiental são plataformas de governo, não foram simplesmente aí pautas de campanha. Então a gente vai aguardar aí os próximos passos, principalmente as próximas declarações, que não devem acontecer nessa sexta-feira e também no final de semana, dessas duas figuras principais em todo esse embate, Marina Silva e Sônia Guajajara. Mas, segundo o ministro de Relações Institucionais, volta aqui a bater nesse ponto, a situação, os ministros saíram convictos de que essas políticas são caras e são de suma importância para o terceiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ver se ninguém fala ou se é a sua torcida, né, Rafael? Para ninguém falar, para pelo menos no fim de semana a gente dar uma sossegada, né? Não surgir nenhuma polêmica até a semana que vem, que é uma semana importante para o governo, envolvendo inclusive o Congresso. A gente deve ter a conclusão semana que vem, né, da votação do projeto do Marco Fiscal no Senado, né? Tem muita questão, né? O marco fiscal, ele já deve ser analisado. Realmente, a semana que vem vai ser uma semana muito, muito corrida para o governo em várias alas. Tem essa questão aí do marco fiscal, que já deve ir ao Senado. Teve uma aprovação contundente na Câmara dos Deputados, o que já é esperado pelo governo federal. E lembrando que ainda na quinta-feira temos uma pauta que foi meio jogada de lado, primeiro pelo governo, depois pela oposição, agora meio jogada de lado pelos dois lados, que é a CPMI dos atos de 8 de janeiro, que vai voltar a se reunir aí na quinta-feira. Mais uma semana aí muito corrida, mas essa questão do marco fiscal também deve ser um dos principais pontos aí da próxima semana. Isso aí, vamos ficar de olho então. Rafael Procópio com a gente ao vivo, direto de Brasília. Obrigada, Rafa. Bom fim de semana para você. Valeu, pessoal. Qualquer coisa é só chamar.